seja bem-vinda, viu? Amém. Rogério, Duda, amém. A Maria Oliveira, Dona Maria. Márcia, é a sua primeira aula com a gente ou você já participou de alguma aula? É a primeira? A paz, seja muito bem-vinda, viu? Amém. Eu vou te explicar um pouquinho agora, antes da gente começar a aula, amém? Esse projeto ele existe desde novembro de 2021. A gente está agora no 15º livro de estudo, tá? Não segue a ordem que está na Bíblia, a gente segue a ordem de acontecimentos históricos. Eu acho muito mais fácil de entender a Bíblia assim, né? Porque às vezes a gente lê o profeta e não sabe nem de que tempo que é aquele profeta, né? Então a gente vai estudar de acordo com o tempo histórico. Então a gente vai saber que tempo que era Jeremias, que tempo que era Elias, né? Que tempo que era Isaías. Então a gente vai estudando ali os tempos históricos, não a ordem que está na Bíblia, tá? Amém. Nesse andamento a gente já concluiu 14 livros, tá? Tem livros que estão em aberto, salmos a gente tá deixando em aberto porque tem muitos salmos pós-Babilônia, né? Então a gente tá ainda ali com metade de salmos concluídos já, né? Por causa da época de Davi. E a gente tem aí também um período de crônicas aí também já lido, né? Então a gente vai fazendo desse jeito, tá bom? Como que é o estudo? A gente começa sempre com um louvor, uma música relacionada ao tema que a gente vai abordar no dia, tá? Amém. Hoje o tema, né? Eu vou até falar o nome da música de hoje, que tem gente que gosta de ouvir, né? Leandro Borges e Vanilda Borderi. O nome da música é A Justiça. Amém. Então a gente sempre ouve uma música, um louvor relacionado ao tema que a gente vai abordar. Eu faço uma oração depois e a gente começa o capítulo do dia, tá? Às vezes eu faço um resumão pra gente lembrar onde a gente parou na história. Lembro o momento histórico que tá. Quando na Bíblia tem alguma parte ali metafórica, né? Alguma parte ali de poesia, eu sempre simplifico ela, eu sempre traduzo aquela metáfora, né? Então, e a gente vai lembrando o contexto histórico e traduzindo para uma linguagem mais simples, tá bom? A Bíblia. Eu leio versículo por versículo e vou explicando, tá bom? Então, eu te convido a ficar até o final da aula para você ver como que funciona. Amém. E que você volte mais vezes, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, amém. Você e o Rogério, é o primeiro dia dos dois, amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos, amém. Então, gente, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Pessoal do Meet, a Dona Maria, Maria Oliveira, a Duda, o Rogério, a Márcia, né? Isso, Márcia, amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 50. Uau, que salmo lindo, gente. Salmo 50. É um salmo de dar um chacoalhão na gente. Caramba, que salmo lindo. O Salmo 50, o que que acontece? Às vezes a gente fica vendo injustiças nesse mundo e por Deus não agir, a gente começa a achar que Deus é como a gente, né? A gente começa a falar, não, Deus não é tão bom como, né? Deus é ruim como nós. Deus é injusto igual a gente, né? Deus não é tão bom assim. A gente acaba achando que ele é igual a gente. E nesse Salmo 50, Deus vem lembrar que ele não é como a gente. Ele é diferente. E ele é juiz. E ele é um juiz justo. E ele vai fazer justiça no dia em que ele vier julgar. E ele fala isso nesse Salmo 50. Uau! No Salmo 50, tá acontecendo um problema aqui em Israel muito grande. As pessoas iam para o templo de Deus, lá em Jerusalém, e ofereciam sacrifícios que tinham que oferecer. Eles cumpriam os rituais de sacrifícios. Só que, na verdade, eles estavam cheios de pecado. Eles estavam cheios de impurezas. Eles iam lá no templo de Deus, ofereciam sacrifícios, ofertavam os dízimos deles, chegavam em casa e adulteravam, né? Chegavam em casa e acendiam fogueira para outro Deus, né? Eles faziam vários pecados. E Deus vem falar sobre isso no Salmo 50. Deus vem dizer, né? Até algumas pessoas iam lá, ofereciam sacrifícios a Deus, mas eles ofereciam como que obrigatoriamente, né? Não havia um amor naquilo. Eles faziam, já nem sabiam mais por que faziam. Parece a igreja de Apocalipse, né? Mas é isso mesmo, a da carta lá de Jesus, né? No Apocalipse, a carta às igrejas. Parece uma daquelas igrejas. Você tá fazendo e já nem sabe mais por que tá fazendo. E o povo de Israel começou a fazer isso. Eles iam lá, ofertavam no templo, tudo, e já nem sabiam mais por que estavam fazendo aquilo, né? Então Deus vem falar, olha, eu não vou dizer que eu não aceito as ofertas de vocês. Eu aceito. Vocês querem me ofertar?
vocês estão querendo me ofertar, eu até aceito. Mas eu não preciso delas. Deus diz isso, eu não preciso delas. Vocês acham que eu preciso delas? Eu não preciso. Eu sou o dono do mundo. Eu sou o dono de tudo isso. Eu sou o dono do dinheiro. Você acha que eu preciso do seu dinheiro? Eu sou o dono dos bois, das vacas, dos touros. Você acha que eu preciso dos sacrifícios de bois, de touros? Não preciso. E Deus começa a falar sobre isso. Aí então Deus diz que mais agradável para ele é um tipo de sacrifício, que é o sacrifício do nosso agradecimento, da nossa obediência. Uau! Tem uma série que eu assisto que foi tão legal. Tem um menino, eu apatroei as crianças. Aí tem uma hora, né, que o menino se rebela e ele não quer mais obedecer o pai. E ele fala, eu consigo viver sem regras. E então o pai dele fala, tá bom, vou fazer um teste com você, vou te deixar uma semana vivendo sem regras. Se você sobreviver uma semana sem regras, então você não precisa mais cumprir regra nenhuma nessa casa. E então o menino acha que ia ser moleza. Só que viver sem as regras era viver sem o pai levar ele de carro à escola, era viver sem conseguir usar o telefone em casa, porque ele ia ter que ser o próprio telefone, já que é independente, né? Seria ele não receber mesada, então ele não recebia mais o apoio do pai. E ele falou, mas pai, isso eu não sabia que estava no jogo. Ele falou, você não quer ser independente? Ser independente é isso, eu não vou mais te dar sua mesada. Eu não vou mais te levar até a sua escola. Eu não vou mais te acordar. Tem uma vez ainda que ele perde o horário da escola. E o pai fala, mas você não é independente? Eu preciso te acordar? Você vai acordar sozinho, né? Você é independente. E é bem isso, gente. Uau, é direitinho. E quando o menino, no finalzinho, o menino se rende. E o menino fala, pai, me perdoa. Eu preciso do Senhor. O Senhor é um bom pai. E eu vou respeitar as suas regras. Porque, na verdade, as suas regras não são para me proteger de mim mesmo. E a minha obediência é o meu sinal de agradecimento a tudo que você faz por mim. Uau, o menino fala isso. Gente, tem tudo a ver com a aula de hoje. E é isso. E é isso que Deus está querendo falar nesse Salmo 50. Né? A nossa obediência a Deus é o nosso sinal de agradecimento a tudo que Ele fez e tem feito e fará por nós. Uau! E sem regras não é possível viver, né? Ai de nós, eu falei isso na aula de ontem, né? Ai de nós se nós formos entregues a nós mesmos. Davi disse isso, né? A gente já estudou. Davi fala, meu Deus, só não me entregue a mim mesmo. Que eu esteja em suas mãos e não nas minhas. Porque se eu estiver nas minhas mãos, estou perdido, né? Então, inclusive, eu até falei na aula passada, que na semana que vem, quando a gente começar a estudar ali os reinos, né? Tem um momento na história, não lembro se é de Judá ou de Israel, que Deus fala, agora eu vou permitir que vocês sejam escravos dos seus inimigos. Eu vou permitir que vocês sirvam os seus inimigos. Porque assim vocês vão saber que a minha servidão era melhor. Uau! Existe uma servidão. E é isso que Deus está dizendo, né? Não é essa de que eu sou livre, totalmente livre, e eu não preciso fazer nada. Tem algo que eu preciso fazer. Eu preciso servir. Eu preciso me sujeitar às regras dele. Eu preciso servir. Mas as regras dele, a servidão dele é mais leve do que a servidão do mundo, do que a servidão dos meus inimigos. Uau! E no Salmo 50 é sobre isso. Glória a Deus. Amém. Gente, eu vou orar agora então e eu vou começar a falar aqui sobre a paz, Adriano. Amém. Eu vou orar agora então e vou falar sobre o versículo 1 aqui do Salmo 50, tá bom? Amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra. Deus, vem, fala conosco, se revela a cada um de nós, Pai. Manifesta a Tua verdade em nossos corações, em nossas mentes. Pai, nos convença da Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, trabalha em cada mente que está aqui duvidosa, que está aqui endurecida diante de Ti. Trabalha nessa pessoa, Pai. Quebranta o coração dela, que ela venha conhecer verdadeiramente quem Tu és, Pai. Que ela venha se render a Ti verdadeiramente, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, venha nos guiar, venha nos conduzir nessa jornada. Nos ensina, Pai, os Teus caminhos.
ilumina a nossa estrada, Pai, porque se o Senhor, meu Deus, nos direcionar, se o Senhor nos apresentar a tua verdade, nos mostrar as tuas regras, nos mostrar a tua lei de uma forma clara, de uma forma inconfundível, Pai, nós não nos desviaremos dela, Pai. Nós cumpriremos o teu caminho, porque nós temos prazer na tua presença, nós queremos andar diante de ti, na tua presença, contigo, Pai, amém. Meu Deus, nos guia nessa caminhada, meu Deus, dê as suas mãos para nós, meu Deus, nos conduza, Pai, porque se o Senhor nos conduzir, não importa por onde a gente vá, Pai, a gente vai crendo, a gente vai cheio de força, Pai, porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, se o Senhor nos guiar, tudo ficará bem, Pai. É nisso que nós cremos, Pai, é nisso que nós confiamos, Senhor, amém. Meu Deus, perdoai os nossos pecados, Pai, porque nós somos apenas pó, nós pecamos, Pai, ainda que involuntariamente, ainda que um pensamento que não deveríamos ter tido, um sonho que não deveríamos ter sonhado, que quando acordamos aquilo balançou nosso coração, um sentimento que não deveríamos ter sentido, algo que dissemos e não deveríamos ter dito, Pai. Nós pecamos, Pai, e nós reconhecemos isso, nós reconhecemos a nossa condição, Pai, e nos sujeitamos a Ti, nos ensina a sermos melhores, Pai, nos limpa de nós mesmos, nos limpa da nossa imundície, nos lava da nossa sujeira, Pai, porque nós, Pai, nós somos impuros, Senhor, e nós reconhecemos isso, só o Senhor nos santifica. Só o Senhor nos purifica, Pai. Então vem com o teu fogo, Pai, e nos ensina a tua verdade, nos limpa, nos santifica, nos purifica, nos faz de novo, Pai, nos dê um novo coração, Senhor. Amém. Que a tua glória, meu Deus, venha brilhar em nossas vidas através de nós, que todos possam ver o seu brilho em nossas vidas, que todos possam ver que o Senhor é conosco, Pai. Amém. Que venhamos a ser um testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, que venhamos a ser Cristo nessa terra, que venhamos a ser exemplo, meu Deus, em nome de Jesus, que venhamos a honrar o teu nome, que venhamos a honrar o nome da família que nós recebemos através de Cristo. Oh, meu Deus, que o Senhor nos ensine a te agradar, Pai, porque nós queremos te agradar, nós queremos ter mais de ti. Oh, meu Deus, sacia a nossa sede, porque a tua palavra diz que o Senhor é o único que pode nos saciar de tal forma que nunca mais sentiremos sede. Então, meu Deus, vem e nos sacia, Pai, amém. Que venhamos a ser completos de ti, nos encha de forma a transbordarmos, Pai, amém. Oh, meu Deus, que venhamos a ser bênção nessa terra, assim como Abraão, que abençoava aqueles que estavam ao seu redor, assim como abençoou de tabela Ló, que sejamos assim nós, que abençoemos todos aqueles que estiverem ao nosso redor, que estiverem conosco, que sejam abençoados de tabela pela nossa bênção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, derrama sobre nós, cumpre sobre cada um de nós todas as boas promessas que o Senhor um dia fez na Bíblia, para todos aqueles que te temem, para todos aqueles que te servem, que te amam, que todas essas boas promessas se cumpram sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, manifesta a tua misericórdia, a tua graça e a tua bondade sobre nós, porque são elas que nos põem de pé, são elas que fazem com que nós estejamos aqui, Pai, amém. Que a tua bondade, meu Deus, nos siga todos os dias das nossas vidas, Senhor, amém. Que o Senhor, meu Deus, nos dê forças, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, Senhor, amém. A tua palavra diz que quando estamos fracos, é que o Senhor, meu Deus, manifesta a tua força em nós. E nós somos fracos, Pai. Nós estamos cansados. Mas a tua força, Pai, é o bastante e o suficiente para nós. Então venha, meu Deus, e nos renove. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, tem piedade de nós. Oh, meu Deus, estica a sua paciência para conosco. Porque nós não somos merecedores. Mas que a sua graça, a sua misericórdia nos alcance. Obrigada por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor incondicional, teu amor que está sempre aqui. O Senhor não desiste de nós. Obrigada por não desistir de nós toda vez que nós caímos. Porque a tua palavra diz que o Senhor ama um pecador arrependido. Amém, Deus. Obrigada por todas as oportunidades que o Senhor nos deu. Que o Senhor, meu Deus, nos ensine a aproveitar cada uma delas. Que venhamos a andar nos seus caminhos
e não nos desviar nem à direita nem à esquerda, mas que venhamos a andar no teu caminho, que venhamos a seguir a tua luz somente, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos livre de todo mal, nos proteja de todo mal. Que o Senhor dê ordem, Pai, aos teus anjos para que eles nos protejam, que eles nos cerquem, sejam a nosso favor nessa batalha, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que o Senhor, Pai, supra a nossa necessidade diária, a provisão de cada dia, Pai, em nome de Jesus, que nada nos falte. Amém, Deus. Que a sua vontade seja feita em nossas vidas, que os seus planos se cumpram, Pai. Oh, meu Deus, que a sua vontade se realize, como já é feita no céu, seja feita aqui na terra e em nossas vidas, porque nós temos prazer em estar em suas mãos. Não há um outro lugar onde queiramos estar que não em tuas mãos. Oh, meu Deus, não importa o teu agir, não questionamos o que o Senhor faz, porque não importa, nós confiamos em ti. Ainda que não entendamos, ainda que não compreendamos, ainda que saia das nossas explicações lógicas desse mundo, ainda que não seja explicado pela ciência, pela medicina ou pelo que for, nós confiamos em ti, porque a nossa vida está em suas mãos e nós queremos que a tua vontade seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. A tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam. E a gente espera em ti, ansioso, Pai. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Gente, então agora a gente vai para o versículo 1 do Salmo 50. Versículo 1 do Salmo 50 diz assim: Deus, o Senhor Deus, fala. E ele não está falando só com o povo dele. Agora ele vai falar para todos os moradores do mundo. Ele vai falar para todo o povo da terra, de um lado a outro da terra. No versículo 2 continua: Deus, lá de Jerusalém está brilhando, lá da cidade perfeita, lá da cidade das maravilhas. É claro que hoje a gente sabe, a gente falou isso na aula passada, hoje a gente sabe que Deus não está em Jerusalém, né? Antigamente ele estava, o templo dele estava lá e ele havia escolhido a cidade de Jerusalém para ser a cidade dele. Então a Bíblia dizia que para você falar com Deus, você tinha que ir a Jerusalém. Eu não podia falar com Deus da minha casa, eu tinha que ir a Jerusalém. Essa era a questão da samaritana no poço, né, que a gente já falou. Por isso que a samaritana no poço, ela estava tão angustiada quando ela falou com Jesus ali, né? Porque ela não podia ir para Jerusalém. Imagina um samaritano pisar em Jerusalém, né? Ia ser apedrejado. Não podia. E ela estava muito angustiada, porque ela queria falar com Deus. E ela então fala para Jesus: Jesus, eu vi que o senhor é profeta. Eu vi que o senhor tem parte aí com Deus mesmo, né? Então me responde, qual é o lugar certo de adorar a Deus? É em Jerusalém? Ou é lá em Gerizim, que é onde nós samaritanos vamos, né? No Monte Gerizim. E naquela época, o lugar certo de adorar a Deus era em Jerusalém. E Jesus sabia disso. Por isso que ele não respondeu para ela o lugar certo de adorar a Deus. Porque ele ia deixar aquela mulher mais angustiada ainda. Coitada. Porque ela não estava adorando a Deus no lugar certo. Ela estava adorando a Deus no Monte Gerizim. E o lugar certo de adorar a Deus era em Jerusalém. Mas Jesus era extraordinário, é extraordinário. E ele responde ela de uma forma que, uau, ele acalma o coração dela. Apesar dela estar atualmente adorando no lugar errado, que era o Monte Gerizim, ele não responde para ela onde ela deveria adorar, que era em Jerusalém, porque ela era proibida de entrar lá. Essa mulher ia ficar angustiada só, né? E então ele diz para ela algo muito lindo. Ele dá uma esperança para ela, que é o que Jesus faz, né? Nos enche de esperança. Ele fala para ela: minha filha, tá chegando o tempo onde você vai poder adorar a Deus em qualquer lugar. Não precisa ser no Monte Gerizim, não precisa ser em Jerusalém. Em qualquer lugar você vai poder adorar a Deus. Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da face da terra, você vai poder adorar a Deus. Desde que seja em espírito e em verdade. Uau! Olha a esperança que ele deu para essa mulher. Caramba! E nessa época era só Jerusalém, né? Então, mas hoje, graças a Deus,
Se cumpriu o que Jesus disse. Hoje é o tempo em que Jesus falou que nós adoraríamos a Deus em qualquer lugar, desde que em espírito e em verdade. Então eu posso estar lavando a louça na minha casa e adorar a Deus em espírito e em verdade e encontrar Ele. Uau! E encontrar e ter com Ele na cozinha da minha casa. Uau! Eu já tive essa experiência. Eu sentada tomando café e eu tive com Deus. Deus me deu uma visão ali sentada tomando café. E é isso que Jesus estava querendo dizer. Agora você pode adorar a Deus em qualquer lugar, desde que em espírito e em verdade. Mas nessa época tinha que ser em Jerusalém. Mas aqui ele diz, olha, Deus, ele está mandando todo mundo prestar atenção no que ele vai dizer. Não é só o povo não é só os judeus, não é só o povo de Israel, não. É para todo mundo, os gentios também. Deus está mandando todo mundo prestar atenção no que ele vai falar. E ele está brilhando lá de Jerusalém. Gente, não há como negar, sabe? É claro que Deus não está lá em Jerusalém só. Deus está em todos os lugares. Mas não há como dizer que Jerusalém não é especial. Jerusalém é sim uma cidade especial. Poxa, ele foi a cidade escolhida por Deus. É uma cidade especial. Não tem como falar que não. Foi um lugar escolhido por Deus. Foi um lugar onde Deus decidiu ser adorado por um tempo. Então, como eu vou dizer que Jerusalém é qualquer lugar? Não é. Mas também não estou dizendo que Jerusalém é, né? Não. Mas Jerusalém não é qualquer lugar. Jerusalém é especial. Deus decidiu esse lugar. Uau! E é isso que ele fala, olha, Deus brilha lá de Jerusalém. Lá da cidade perfeita da beleza. Você pode chegar em Jerusalém e você achar que tem lugares mais bonitos no mundo. Você vai falar, existem lugares muito mais belos no mundo do que Jerusalém. Mas não é isso que o salmista está dizendo. O lugar se tornou belo porque Deus escolheu aquele lugar. Oh, que beleza! Uau! Então no versículo 3 continua. O nosso Deus está chegando. Está ouvindo o povo? Lembra? O primeiro versículo é isso. Povo, prestem atenção. Que povo? Só os judeus? Não, todo mundo. Preste atenção. Deus está chegando. Mas ele não vem em silêncio, não. Ele vem com um fogo destruidor. E em volta dele tem uma violenta tempestade. Deus vem com ira. Versículo 4. E ele chama o céu e a terra para serem testemunha dele. O céu e a terra vão assistir o julgamento dele. O julgamento do povo dele. Uau! No versículo 5 diz. Deus diz, reúnam aqueles que são fiéis a mim. Uau! Deus fala no dia do julgamento. Reúna aqueles que são fiéis a mim. Reúna aqueles que fizeram aliança comigo. E como sinal, ofereceram um sacrifício. Reúna isso. Que um sacrifício é esse, gente? Uau! Que aliança é essa que tem como sinal um sacrifício? Esse salmo é profético, né? É salmo messiânico. Aqui ele está dizendo do sacrifício de Jesus. Uau! Deus chega no julgamento, né? No dia dele, do julgamento, e ele vai dizer. E ele pega os céus e a terra como testemunha dele, e ele diz, reúnam aqueles que são fiéis a mim. Aqueles que fizeram aliança comigo, e como sinal me ofereceram um sacrifício. Que sacrifício que a gente ofereceu? Não fomos nós que oferecemos, foi Jesus. Uau! E eu sou, né? Eu sou herdeira, né? Eu tô ali no testamento de Jesus, né? Eu entro no testamento de Jesus, né? Então o sacrifício dele me alcança, porque ele me comprou. Eu sou dele, por causa do sacrifício dele.
Uau! E ele está falando isso para reunir esse povo. Esse povo que foi alcançado pelo sangue de Jesus. Esse povo que foi comprado por Jesus. Existe uma religião, é a religião católica. Ela diz que todo mundo foi comprado por Jesus. Ela diz que todo mundo é irmão. Todo mundo. Até quem não aceitou Jesus, até o ateu. Todo mundo é comprado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus comprou somente os que são dele. Somente os que têm parte com ele. Jesus não comprou quem não é dele. Jesus não comprou todo mundo. Jesus só comprou aqueles que entram no testamento dele. Para a gente entrar no testamento dele, a gente tem que conhecer ele, aceitar o que ele fez, né? Senão a gente não está no testamento dele, não. E também a gente precisa ter o Espírito Santo. Aí sim, a gente tem parte com ele, senão não. No versículo 6 diz assim: os céus anunciam que Deus é justo e que ele mesmo é quem vai vir julgar. Uau! O céu diz que Deus é justo. Eu nem sei se eu falei agora no início da aula, eu tinha falado isso no Meet antes de começar a aula, né? Às vezes a gente vê tanta maldade acontecendo no mundo, né? Tanta coisa ruim, e a gente não vê Deus agindo. Aí a gente vê o justo passando perrengue e o injusto sendo exaltado. Aí a gente fala, eu acho que Deus é como a gente. Deus é corrupto igual nós, Deus é parcial igual nós, Deus é igual a gente. Mas Deus diz que não. Deus não é igual a gente. A gente se esqueceu. Porque ele não agiu, aí a gente acha que ele é igual a gente. Mas não, ele não é não. Toma cuidado. E aqui ele diz, o céu declara que ele é justo. Fica achando que Deus é injusto, não. Porque o céu declara que ele é justo. E você vai ver a justiça dele. E é ele mesmo quem vai vir julgar. Uau, a Bíblia diz, né, que hoje Jesus é o nosso advogado, né? Hoje Jesus está lá no céu como nosso advogado. Hoje a gente às vezes está orando para Deus e a gente acha que Deus não está ouvindo a gente. Aí a Bíblia diz que a gente pode orar a Jesus. E a gente fala, Jesus, fala com o Pai, Jesus. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com o Pai. Ele é nosso advogado. Eu já fiz esse tipo de oração. Você ora para Deus diretamente e parece que Deus não ouve, né? Aí você fala, Jesus, o Senhor disse que interceder por mim. Fala aí com o Pai, me ajuda, né? Você pode fazer isso, gente. Jesus é o único que intercede por nós junto ao Pai. Não existe outro, não existe santo que intercede por nós junto a Deus. Somente Jesus. Porque somente ele ressuscitou. Mas nenhum outro ressuscitou. Todos estão mortos. E morto não intercede. Só quem intercede é quem está vivo. E Jesus vive. Amém. Então, no versículo 7 diz, Deus diz, escute, meu povo, o que eu vou dizer. Eu vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Uau! Uau! O próprio Deus é testemunha contra o povo dele. Às vezes a gente fica achando, né, principalmente hoje, né? Hoje foi pintado na história um Deus que é só amor, né? Um Deus que é bom, parece um Deus até bobo, né? Não, Deus não é bobo. Deus não é só amor, Deus também é justiça. Deus é tão justo, mas tão justo, ao ponto de ser testemunha contra o próprio povo dele. Ele não é bobo, não. Aí no versículo 8 diz, eu não vou repreender vocês. Deus fala, né? Eu não vou repreender vocês por causa dos sacrifícios que vocês fazem para mim. Não vou, não. Não vou repreender por causa das ofertas que vocês me trazem. Não vou, não. Não vou ficar repreendendo vocês por causa disso. Eu poderia, mas não vou, não. É isso que Deus está falando. Eu poderia repreender vocês, mas não vou, não. Por causa das ofertas que vocês fazem, por causa dos sacrifícios que vocês fazem, mas não vou repreender, não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão achando que estão me fazendo um favor? Vocês estão achando que eu devo algo para vocês? Por causa do sacrifício que vocês me fazem? Por causa das coisas que vocês fazem em meu nome? Vocês acham que eu devo algo para vocês? No versículo 9 ele diz, não. No entanto, eu digo para vocês, eu não preciso dos sacrifícios de vocês. Eu não preciso das ofertas de vocês.
Eu não preciso dos touros das fazendas de vocês. Eu não preciso dos bodes dos rebanhos de vocês. Porque, no versículo 10 ele diz, porque os animais das florestas são meus. Porque tudo é meu. Este mundo é meu. As montanhas são minhas. O dinheiro é meu. É tudo meu. Tudo que está neste mundo é meu. E você acha que você está me fazendo algum favor? Em me fazer alguma oferta? Algum sacrifício? Não. Mas eu não vou te repreender, porém eu vou te avisar que eu não dependo disso. Eu não preciso disso. Aí então no versículo 11 ele diz, são meus todos os pássaros que voam. É meu tudo que vive nos campos. Ora, se eu tivesse fome, vocês acham que eu ia pedir para vocês? Eu não ia lá buscar do que é meu? Caramba, que tabefe na cara que Deus está dando, né? Vocês acham que se eu tivesse fome, eu ia pedir para vocês? Eu não ia pegar, já que tudo é meu? Versículo 13. Por acaso, vocês acham que eu preciso de carne de touro? Vocês acham que eu preciso de sangue de bode? Aí no versículo 14 ele diz, o que ele quer? Uau! E Deus diz, que a gratidão seja o sacrifício de vocês. Uau! Que vocês me ofertem gratidão. Eu não preciso dos bois, eu não preciso dos touros, eu não preciso do dinheiro de vocês. Se eu quiser, eu vou lá e tomo, é tudo meu. Mas se vocês querem me oferecer algo, que vocês me ofereçam a gratidão de vocês. Que vocês deem a Deus tudo aquilo que vocês prometeram que dariam, quando vocês fizeram a aliança com Ele. Uau! Uau! Foi o que eu falei agora há pouquinho, dei até o exemplo dessa série que eu assisto, né? A gratidão. O que é a gratidão se não obedecer, gente? A gratidão tem a ver com obedecer. E é isso que Deus está falando aqui no versículo 14. Eu quero que vocês me deem gratidão, ou seja, me obedeçam. Me deem aquilo que vocês prometeram. Quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente faz várias promessas. Que promessas? Eu não fiz promessa nenhuma. Eu só falei, ai Deus, eu te aceito. Ai Jesus, eu te aceito como meu Redentor. Eu não fiz sacrifício, eu não fiz promessa nenhuma. Que promessa que eu fiz? Fez sim. Você fez promessa de que andaria como Cristo nessa terra. Você fez promessa de que honraria o nome da família que você recebeu quando se tornou de Cristo. Você fez a promessa de que seguiria a lei de Deus. E eu não estou falando da lei de Deus, a lei do Antigo Testamento não, tá? Porque a lei do Antigo Testamento não são só os 10 mandamentos. A lei do Antigo Testamento são mais de 600 leis. Não são só os 10 mandamentos, são mais de 600 leis do Antigo Testamento. É o corte de cabelo, é a roupa que veste, tem um monte de coisa. Mas não é isso, hoje a gente já não está mais sobre essa aliança, hoje a gente está sobre outra aliança. Só que aqui a gente também tem coisas para cumprir nessa nova aliança. A gente tem que andar como Cristo nessa terra. O que Cristo faria? Eu tenho que fazer. Será que Cristo faria isso que eu estou fazendo? Será que Cristo agiria dessa forma? E é isso. Obedecer. Obedecer dessa forma e cumprir o que a gente prometeu que ia cumprir quando a gente se batizou, quando a gente falou que queria receber a Cristo, quando a gente foi em determinado lugar, né? É isso. Teve um tempo na minha vida, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Israel, eles iam lá no templo e ofertavam. Iam lá no templo e sacrificavam. E eles ficavam cumprindo esses rituais. Mas nada acontecia na vida deles. Nada mudava. Tudo continuava ruim. E eles ficavam, mas não tô entendendo. Eu tô indo todo dia. Pô, eu tô entregando dízimo. Eu tô ofertando. Eu tô dizimando. Eu tô fazendo sacrifício que a lei manda. E minha vida tá ruim. Nossa, a gente foi pego lá por tal nação. Nossa, o que tá acontecendo? Por que Deus não tá fazendo nada?
E Deus, várias vezes na história, Deus fala isso que está falando agora. Deus várias vezes fala, vocês não estão entendendo. Eu não preciso do sacrifício de vocês. Isso está acontecendo por causa disso. Porque vocês não colocam isso na mente de vocês. O que eu preciso é de obediência. Eu preciso que vocês me obedeçam e que vocês cumpram aquilo que vocês prometeram na aliança que fizeram comigo. Se vocês fizerem isso, tudo vai correr bem. Mas se vocês não fizerem isso, o sacrifício de vocês não vai adiantar nada. Uau! E é isso que Deus está falando aqui. Teve um tempo na minha vida que eu ia todo dia para a igreja. Eu ia todo dia. E eu sentava todo dia. E eu punha nisso toda a minha esperança. E nada melhorava na minha vida. E eu ia e sentava todo dia na igreja. E eu queria aprender. Eu ficava ali com o pastor querendo saber. Gente, eu ia todo dia, todo dia. E nada mudava. E eu com vontade, assim, de me entregar, de me matar. Aí eu tentei, eu já falei pra vocês, né? Eu tentei uma vez tirar minha vida. E nada mudava na minha vida. Nada, nada. Até que eu decidi. Eu mesma decidi. Falei, não, eu quero conhecer a Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. Não só naquela 1 hora que eu fico lá dentro. Mas nas 24 horas do meu dia. Eu quero conhecer a Deus verdadeiramente em tudo que eu faço. E eu decidi isso na minha vida. Então, eu comecei a ir menos lá. E comecei a ler a Bíblia na minha casa. Comecei a buscar mais as coisas de Deus. Orar mais. E tentar entender mais, sabe, sobre Deus. E, gente, esse processo demorou anos. Anos, 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 muitos anos. Muitos anos, muitos anos, muitos anos, muitos anos. E hoje, graças a Deus, eu digo assim, sabe? Eu fui liberta, né, dessa depressão de me matar. Eu tinha uma depressão muito séria. Ao ponto de eu ficar deitada na cama, eu não levantava, eu não queria escovar o dente. Eu não tinha vontade de viver. Eu pedia a Deus para me levar. Era totalmente ignorante de quem é Deus. Eu falava, Deus me leva, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E então, quando eu decidi realmente descobrir quem era Deus, Ele me curou dessa depressão. Ele me deu vontade de viver. Ele me deu motivo para viver. Quando eu descobri quem Ele realmente é. Eu passei a sentir vontade de levantar, escovar meu dente, me pentear, me vestir. Eu comecei a sentir essa vontade que eu não sentia antes. E eu não digo que é porque minha vida melhorou, gente. Porque as mesmas coisas que me faziam entrar em depressão há 10 anos atrás são as mesmas que ainda existem hoje na minha vida. A situação não mudou. O negócio não aconteceu. Mas hoje eu já não penso mais nisso. Hoje eu quero viver. Hoje eu peço para Deus me usar. Hoje eu peço para Deus me dar uma vida longa para me usar muito. Uau! E como que foi que eu descobri tudo isso? Foi conhecendo a Ele, verdadeiramente. E como é que a gente conhece a Deus verdadeiramente, gente? É lendo a palavra. É lendo. E eu não estou puxando meu saco para vocês assistirem a aula aqui, não. Não, se vocês não quiserem assistir a aula, não assiste. Mas pega a Bíblia na tua casa e estuda ela. Mas estuda verdadeiramente. Como eu fiz. De ler, reler, você lê e ficar refletindo, pensando, mas o que ele está querendo dizer aqui? Eu fazia assim. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, a minha Bíblia era tão antiga, mas tão antiga, que ela não tinha nem referência lá embaixo. Ela não tinha essas referências que a Bíblia tem lá embaixo. A minha não tinha, não. E eu ficava assim, lendo, era uma versão difícil. Aí eu lia, tinha coisa que eu não entendia, eu ia ver no dicionário o que significava. É sério, gente, eu não estou mentindo. E a minha vontade era tanta de entender, que eu li uma palavra difícil, eu não entendi, eu ia lá no dicionário, aí eu lia de novo, aí ficava, mas o que Deus está querendo dizer? E ficava refletindo. Tem gente que quer ler a Bíblia, sei lá, em 3 meses. Ah, vou ler a Bíblia inteira em 3 meses. Eu não sugiro. Quem lê a Bíblia em 3 meses não entende nada do que está lendo. Você tem que ler e refletir no que você está lendo. E então você vai ver como sua vida vai mudar.
E eu não estou dizendo que sua vida vai mudar, que eu estou aqui vendendo algo, né? Falar que tudo vai acontecer, que tudo vai ficar bem, né? Não. A tua vida vai mudar de dentro para fora. Não é que você vai ficar rico, não é que as coisas vão acontecer, não é que milagres vão... Não estou dizendo isso, que é mentira. Porque a Bíblia diz que nós teremos aflições. Mas quando a gente descobre verdadeiramente quem é Deus, uau, da forma como Ele age, tudo muda, a nossa visão muda, a gente muda, caramba. Sério, gente. Nossa, eu fico vendo como eu era antes, meu pai. E como Deus me mudou. E foi através da palavra dele, gente, que ele me mudou dessa forma. Então, se a gente quer saber como obedecer a ele, eu não sei como obedecer a ele, como eu vou saber como obedecer a ele? Você só sabe como obedecer se você conhecer quem é a pessoa. Como eu vou saber como obedecer a alguém que eu não conheço? Quando eu conheço alguém, eu sei o que aquela pessoa gosta e o que não gosta. Minha mãe, eu sei claramente o que ela gosta e o que ela não gosta. Mas o meu vizinho, eu não sei o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, para obedecer, você precisa saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. Você precisa ter intimidade com a pessoa, você precisa conhecer quem é aquela pessoa. E eu não vou conhecer quem é Deus se eu só dobrar o joelho e orar. Eu não estou falando para não dobrar o joelho e orar. É bom dobrar o joelho e orar. Mas a Bíblia nos ensina a orar da forma certa. Tem gente que ora da maneira errada. A Bíblia diz isso. Tiago diz isso. Vocês oram e não recebem. Porque vocês pedem errado. Porque vocês não sabem orar. E como é que eu sei orar? Lendo a Bíblia. A Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina tudo. Uau! Então a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que conhecer quem é Deus através dela. Ela é o testemunho que ele deixou sobre quem é ele. Sabe, a gente tem o costume de falar, quem é Deus? Eu quero ver o Pai, né? Quando chegaram para Jesus e falaram, eu quero ver Deus, me mostra Deus. E Jesus fala, como assim vocês querem ver Deus? Como assim vocês querem conhecer Deus? Como assim me mostra o Pai? Vocês não estão vendo a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tudo que eu faço é o que Ele quer. Uau! E Jesus disse algo incrível. Se você quer conhecer a Deus, conheça Ele. Uau! Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Não existe outra forma de conhecer a Deus senão por Jesus. Porque Jesus disse, quer conhecer a Deus? Me conheça. Que você vai conhecer o Pai. Uau! E é isso. Às vezes eu queria conhecer a Deus sem conhecer verdadeiramente Jesus. Eu ia todos os dias para a igreja como esse povo de Israel fazia esses rituais. Eles iam lá todo dia ofertar sacrifícios, iam lá todo dia fazer ofertas, dízimos e tal, e nada mudava na vida deles. Porque eles não estavam verdadeiramente conhecendo a Deus. Eles não estavam mergulhando em Deus. Né? O batismo significa mergulho. Né? E quando a Bíblia diz o batismo mais importante que existe é o batismo realmente em Cristo. Né? Você mergulhar em Cristo. Você mergulha em Cristo. Eu não ponho só meu dedinho para conhecer Cristo. Eu mergulho nele. Sabe aquela relação que você fala, estou mergulhada nessa relação. Sabe que você entrou de cabeça? É Cristo. Você tem que mergulhar de cabeça nele. Conhecer ele completamente. E quando você levanta de Cristo, sabe aquela pomba que desceu em Cristo, que é o Espírito Santo? Então, ela vem em você também, você recebe o Espírito Santo. É isso que é o batismo. Né? E a gente precisa ter isso. Isso é o sacrifício que Deus quer que a gente faça. É o sacrifício da obediência, de saber quem é Ele para saber o que Ele quer. Então, no versículo 15 diz assim, se me chamarem no dia da aflição, eu vou livrar vocês. E vocês então vão me louvar. Que Deus maravilhoso. Deus está falando que esse povo está errado. Deus está falando que esse povo está fazendo errado as coisas.
Deus está falando, vocês estão ofertando, sacrificando, achando que estão me fazendo um favor. Vocês estão fazendo errado. Se vocês querem me agradar, me obedeça. Mas ainda assim eu digo, se vocês me pedirem socorro, eu socorrerei vocês. Uau! Que Deus incrível! E vocês me louvarão por isso, porque eu socorri vocês. Aí no versículo 16 ele diz, mas eu também tenho um recado para quem é mau, Deus diz. Com que direito vocês vêm colocar na boca de vocês as minhas leis? Uau! Com que direito vocês abrem a boca de vocês para falarem sobre mim, sobre a minha aliança? E, gente, eu conheço muita gente assim, né? Muita gente que é má, não tem parte nenhuma com Deus, mas abre a boca para querer falar de Deus, para querer falar da aliança dele, para querer falar das leis dele. E é isso que ele está falando. Vocês que são maus, com que direito vocês estão falando da minha lei? Com que direito vocês estão falando das minhas palavras? Com que direito? Nem parte comigo vocês têm. Estão falando o quê? Então no versículo 17, Deus diz, vocês não querem que eu corrija vocês. E vocês não aceitam minhas ordens. Vocês, na verdade, são amigos de ladrões. Vocês ficam andando com pessoas adúlteras. A paz, Elizabeth. No versículo 19 ele diz, vocês estão sempre prontos para falar coisas más. E vocês não pensam duas vezes antes de pregar uma mentira. E com que direito vocês vêm falar da minha lei? Com que direito vocês vêm questionar a minha aliança? Com que direito vocês vêm falar de mim? Uau! Gente, eu imagino agora, eu fico indignada, eu como cristã, acontece às vezes de entrar aqui na aula umas pessoas, uns ateus, né? E eles ficam questionando a lei de Deus. Ateu. A pessoa fala, chega aqui questionando, falando um monte da lei de Deus. Se eu fico irada quando essa pessoa fala, imagina Deus. E é isso que está falando aqui. Deus fica irado sim. Deus fica assim. Uau! No versículo 20, então diz, vocês estão sempre acusando os seus irmãos. Vocês estão sempre espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram todas essas coisas. E eu fiquei calado, Deus disse. Aí por isso, porque eu fiquei calado, vocês pensaram que eu era igual vocês. Ruim. Porque eu não disse nada. Porque eu não corrigi vocês, não chamei a atenção de vocês. Vocês continuaram adulterando, errando. E eu não fiz nada. Vocês acharam que eu era como um de vocês. Mas eu não sou, não. E agora eu vou repreender vocês. E eu vou mostrar para vocês os seus erros. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, algo vai acontecer que todo mundo vai reconhecer ele, gente. Todo mundo vai se converter. Até o ímpio, até o ateu. A Bíblia diz isso, que algo vai acontecer que todo mundo vai reconhecer que Deus é Deus. Todo mundo vai reconhecer. Porque a Bíblia diz que voluntariamente todo mundo vai se ajoelhar. Até o ateu, até o ímpio. E toda língua vai confessar. Ou seja, a pessoa não vai fazer isso à força. Ela vai fazer porque ela reconheceu. Ela vai entender que ela teve errada a vida inteira. Ela vai entender os erros dela. A Bíblia diz que quando ela for lá arder no lago de fogo e de enxofre, ela vai estar arrependida, gente. Ela vai saber o que ela fez de errado. Mas só que é tarde demais. O tempo dela fazer algo para salvar a própria vida passou. Né? O tempo dela aceitar Jesus, se converter e mudar e se redimir, acabou. Mas ela vai ter consciência dos erros dela. A Bíblia diz isso, ela vai ter consciência dos erros dela. Imagina, a pessoa lá no lago de fogo e enxofre tendo consciência do que fez para estar ali, né? A Bíblia diz isso, a pessoa vai estar lá no lago de fogo e enxofre com consciência dos erros dela, vai olhar para o lado, vai ver Satanás, os demônios ali, vai ver tudo, vai ficar com raiva. Vai falar, vocês me enganaram. Vocês me enganaram a minha vida inteira. E vai ficar ali. Aí no versículo 22, diz assim, vocês que se esqueceram de mim,
eu também tenho algo para falar para vocês. Deus diz, uau. Uau. Os que se esqueceram de Deus. Eles eram de Deus, mas se esqueceram de Deus. Os maus já eram maus, mas e aqueles que eram de Deus e se esqueceram de Deus? A gente falou sobre isso ontem, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Igual eu até falei ontem, né? Quando eu contei a história ontem, né? A paz, Daniel, quando eu contei a história ontem, quando você ouve uma história dessa, você até meio que julga, né? Você fala, ai, que horror, ai, que absurdo, né? A mulher era da igreja, saiu da igreja, tá fazendo filme pornô, o filho tá filmando, e agora o pai chamando pra fazer filme com ela, não sei o quê. Aí você até julga. Mas a verdade, né, é que a Bíblia diz isso. Deus diz que quando a gente decide ir pelo caminho errado, a gente tem o conhecimento da verdade. A gente já estudou isso. A Bíblia diz que quando eu tenho o conhecimento da verdade, quando eu estou no caminho certo e eu decido voluntariamente sair, eu sou entregue a mim mesma. Foi o que aconteceu com essa mulher. Eu sou entregue a mim mesma. E quando eu sou entregue a mim mesma, é um problema muito sério. Porque acontece o que aconteceu com ela. E o pior é que a pessoa não tem consciência. A pessoa acha que ainda está com Deus. A pessoa não tem consciência. Sabe aquela coisa? E tudo começa de pouco. Não começa de muito. Começa, eu vou usar um pouquinho de droga. Não tem problema não. Aí você usou, foi só um pouquinho, não tem problema não. Aí no outro, vou usar mais um pouquinho. Aí depois, eu vou me prostituir só hoje. Não, pronto, não vou fazer mais não. Foi só uma vez. Deus me perdoa. Deus perdoa, foi só uma vez. Aí faz de novo, né? E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Daqui a pouco você tá achando aquilo normal. Ao ponto que essa mulher, como eu disse, ela fala de Deus. Ela fala, Deus tem me abençoado muito. Tem chegado muito serviço. Deus tem me abençoado muito. Se esquecer de Deus. Uau. Aqui no versículo 22, Deus diz, para vocês que se esqueceram de mim, pensem bem nisso que eu disse, para que eu não destrua vocês também, porque não haverá ninguém que possa salvá-los de mim. Uau! Versículo 23 finaliza, mas aquele que me traz ofertas de gratidão, esse sim, está me honrando. E eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Uau! Glória a Deus, né? Falei, esse Salmo 50 é muito bonito, né? Glória a Deus, amém. Então, gente, que Deus nos abençoe e nos guarde. Segunda-feira a gente vai voltar para a história de Jeroboão e de Roboão. E a gente vai passar a semana inteira falando dos reis. Agora a gente vai passar um longo tempo só falando dos reis, tá bom, gente? Reis, profetas, a gente vai ver a movimentação ali em Israel, em Judá. Então a gente vai começar a estudar bastante história, né? A gente vai conhecer bastante a história de Israel, tá bom? Então a gente vai falar bastante sobre a história de Judá e a história de Israel, ali do reino de Israel, né? Até a gente chegar ali no cativeiro, né? Tá bom? Então, amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, né? E segunda-feira Deus nos permita voltar aqui, né, com renovo, com força, amém, né, cheios de ousadia, intrepidez, né, para pregar a palavra dele, né, em nome de Jesus, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, enquanto isso eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom, gente? Deus abençoe e até segunda, tá bom? Amém.